Bom, gente, vamos então para a nossa próxima aula e hoje a gente vai falar sobre a psicologia budista e a relação que tem com a ACT. Então, quando a gente começa a estudar a ACT com mais profundidade, fica cada vez mais claro que ela não surge do nada. Na verdade, ela é uma abordagem científica baseada em uma análise do comportamento, em linguagem e em evidências empíricas. Mas, ao mesmo tempo, é importante entender que ela dialoga com tradições muito mais antigas, especialmente aquelas que estão ligadas com o do Sudeste Asiático, da filosofia oriental, da psicologia budista. E aqui é muito importante a gente ter bastante cuidado para fazer essas interseições entre o budismo e a ACT. Porque quando a gente fala em psicologia budista, não estamos falando necessariamente da religião budista, de uma crença ou de uma espiritualidade no sentido tradicional. Na verdade, nós estamos falando de um conjunto de observações muito mais refinadas sobre a natureza da mente humana e que foi desenvolvido ao longo de milhares de anos a partir da experiência direta. Isto é, os monges eles meditavam e a partir desse conhecimento empírico da verificação direta, eles foram construindo essa teoria da filosofia budista. O budismo, portanto, nesse sentido, ele pode ser entendido mais como uma espécie de ciência da experiência, uma ciência empírica da experiência direta. Ele investiga, na verdade, como o sofrimento surge, como ele se mantém e, principalmente, como ele pode ser transformado ou extinguido, superado. E é justamente essa pergunta que está no centro da psicoterapia e também da psicologia baseada na ACT. Assim, um dos pontos mais fundamentais dessa tradição é justamente a ideia de que o sofrimento ele não está apenas nos eventos da vida, mas na forma como nos relacionamos com esses eventos. Eventos aqui já eram traduzidos, por exemplo, como pensamentos, emoções, percepções, sensações físicas que vêm na consciência, ou seja, não é simplesmente o que acontece, mas como a mente está respondendo ao que acontece. É justamente nesse modelo de resposta que está a transformação da consciência. E isso começa a se aproximar bastante de alguns modelos terapêuticos, terapias específicas, como por exemplo da ACT. Mas por que, André? Porque na ACT a gente também não está tentando eliminar as emoções, os pensamentos, as memórias difíceis. Na verdade, a gente está interessado em mudar a relação que a pessoa tem com as suas próprias experiências. E é isso que consiste muito os mecanismos de flexibilidade psicológica. E um outro ponto que é central na psicologia budista é justamente a noção da impermanência que acompanha essa percepção na maneira como se lida com esses sofrimentos. A ideia central é que tudo que surge muda, tudo que surge passa. Nada está fixo, nada está permanente. Pensamentos surgem e desaparecem. Emoções vêm e vão na consciência. Sensações corporais, a mesma coisa, estão em constante transformação. Mas apesar disso, a mente humana tende a se comportar como se essas experiências fossem fixas, permanentes, como se existisse uma ameaça que fosse para sempre. É aí que consiste muito aquele conceito, da ACT, da fusão. Então, a fusão é uma visualização de uma possível permanência de coisas que não são permanentes. E aqui entra também como que a impermanência, o entendimento da impermanência, a aceitação, ajuda a lidar de maneira melhor com o sofrimento. E é aí justamente que começa o sofrimento, nessa fusão, quando a gente gruda com a ideia da permanência, de algo fixo. E quando a gente tenta segurar aquilo que é agradável e evitar aquilo que é desagradável, como se pudesse controlar completamente a experiência interna ou externa, nós começamos a entrar nesse ciclo infinito de luta constante com a realidade, com a vida, com os pensamentos, com as emoções, com a natureza humana. Na ACT, isso aparece de uma forma muito clara no conceito da evitação experiencial, que a gente já trabalhou aqui em algumas aulas. A tentativa é conseguir controlar e evitar experiências internas indesejadas que acaba paradoxalmente ampliando o sofrimento.
E isso não é uma ideia nova. Isso já era observado há muito tempo nas tradições contemplativas do Sudeste Asiático, sobretudo o budismo e o hinduísmo. E um outro conceito que é super importante, uma ideia central dessas tradições orientais, é justamente a ideia do não-eu, que está intimamente ligado com a primeira verdade da impermanência. A ideia de que o self não é algo fixo, não é algo como se fosse uma substância, algo que um núcleo fixo, né, da pessoa. A psicologia budista, nessa direção, ela aponta que aquilo que a gente chama de eu não é uma entidade estável, mas é um conjunto de processos que estão em constante mudança. Pensamentos, sensações, memórias, papéis, perspectivas, contexto sociopolítico. Então é como se fosse uma rede que está intrincada e vai gerando e emitindo, né, esses momentos, e essa ideia de que existe um padrão de fixo que dá uma ideia de eu. Só que, na verdade, o que existe é essa rede interdependente acontecendo a todo momento. E isso se aproxima muito da ACT também. Porque na ACT a gente tem um dos processos psicológicos, né, da flexibilidade, né, que é justamente o self como contexto, que é a possibilidade de a pessoa entrar em contato com o espaço de observação da experiência em vez de confundir completamente com o conteúdo da mente, com os pensamentos ou emoções. Ou seja, em vez de dizer eu sou ansioso, começa a surgir a possibilidade de eu estou tendo pensamentos e sensações da ansiedade. Isso pode parecer simples, mas clinicamente é a mudança mais profunda, porque existe um aumento da capacidade autoconsciente de perceber esses processos internos e externos interrelacionados e assim conseguir ter um mecanismo de lidar melhor com tudo isso que está acontecendo. Então a gente sempre foca nessa perspectiva da forma como lida, da resposta que estamos tendo em relação ao que está acontecendo. E um outro ponto que se aproxima bastante essas duas perspectivas da psicologia budista e da ACT é a importância da atenção ao momento presente, que é também um dos processos da flexibilidade psicológica. E que o foco é justamente que a prática de observar a experiência, né, do aqui e agora, com abertura, com curiosidade, sem julgamento, é o elemento central tanto do budismo quanto de intervenções baseadas em mindfulness e da ACT, ou seja, de toda essa ramificação de terapias cognitivas que surgiram nos últimos anos. Mas talvez, para a gente finalizar aqui essa nossa aula de psicologia budista, a ideia mais importante que eu quero que você saia aqui entendendo essa relação entre ambas as modelos terapêuticos ou psicologias é de que o mais importante não é eliminar o sofrimento, mas sim conseguir transformar a relação com ele. Então, o foco tanto da ACT quanto da psicologia budista não é viver sem dor, mas é conseguir viver de uma forma que a dor não limite completamente a vida e de maneira que a gente tenha mecanismos para lidar com a dor da melhor forma possível. E isso nos leva a uma questão clínica que é essencial, que muitas vezes os pacientes chegam à terapia tentando controlar o que sentem, tentando consertar a própria experiência interna, e eles acabam não percebendo que acabam reforçando, estimulando, né, aumentando exatamente o padrão que mantém o sofrimento, de reatividade, de julgamento, de conceitualização inadequada. Então, o foco é justamente a gente conseguir entender esses padrões, diminuir eles e poder viver de uma maneira mais autêntica, mais direta, com a vida tal como ela é. E quando a gente introduz essa mudança de perspectiva do controle, né, da mente, né, para uma abertura da experiência, da fusão para a observação sem julgamento, da evitação para a aceitação incondicional, algo começa a se reorganizar, se reestabelecer. A experiência não necessariamente muda imediatamente, mas a forma como estamos nos relacionando com ela acaba mudando diretamente. Então, ao trazer a psicologia budista como pano de fundo,
A ACT, a terapia da aceitação e compromisso, não está se tornando uma abordagem espiritual. Na verdade, ela está se apoiando em um conjunto de princípios que foram desenvolvidos ao longo do tempo e que tem como uma base os experimentos empíricos observados ao longo de toda a história da humanidade e que hoje se encontram respaldados na interseção entre a ciência e a psicologia, sobretudo budista. Então, talvez a síntese mais importante dessa aula seja essa. O sofrimento humano não está apenas no conteúdo da experiência, mas está na rigidez da forma como nos relacionamos com a experiência. E a flexibilidade psicológica, que é o coração da ACT, é justamente a capacidade de se relacionar com a experiência de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais consciente e mais orientada para os seus próprios valores de vida.